Gente, eu quero só fazer um adendo, porque a mãe, ela tem problema de memória. Só Olha, pode. eu não sofro de Alzheimer, gente. Mas ela Mas eu não esquece. sei, é uns lapsos que me acontecem assim, que às vezes eu me pergunto, gente, eles foram os meus filhos mesmo. Porque eu e o Lindolfo, a gente lembra de umas coisas, assim, a gente, ó... Não sei, talvez a gente herdou isso do pai, de guardar, de lembrar. guardar, não Mas sei. a mãe, ela esquece muito fácil. Esquece... Ela não Será se que isso é lembra. um caso a procurar um médico, gente? Não, mãe, pelo amor de... Mas voltando. Tá perguntando como é que foi a minha adolescência. Se eu era rebelde, se eu fui sempre uma filha... Assim, tanto eu e o Lindolfo, né? Sempre a gente buscou muito essa questão de honrar vocês. Mas se a gente, em algum momento, deu trabalho... Vamos lá. Assim, a questão da adolescência sempre tem os seus problemas, mas eu dou glória a Deus que tanto a Keu como o Lindolfo não foram filhos trabalhosos nesse período. A Keu sempre foi uma menina caseira, nunca gostou de festa, de estar com turminhas, né? Nem da igreja, De gente, fazer passeios. essas coisas que geralmente essas adolescentes gostam, né? De estar com paquerinha, essas coisas ela nunca foi. Ela sempre foi muito recatada. Bela recatada do lar. É, né? Até onde eu sei, né, gente? Ei, mãe, vigia, eu nunca menti pra vocês não, viu? Nem quando eu não era da igreja, eu Mas sempre honrei gente, meus ela pais. sempre foi uma Nunca menina- fiquei com um menino, porque eu dizia, eu tô traindo meus pais se eu fizer isso. Isso é verdade. Ela sempre foi uma menina muito recatada. Então, não me deu trabalho. Teve um período de rebeldia dela, mas foi por alguns problemas pessoais. Era meu na época, temperamento. mas é o temperamento. Era. Agora, com relação ao Lindolfo, por ele desde pequenininho gostar de bola, gostar de futebol, né? Sempre se envolveu com aquelas turminhas lá da rua para sair, para bater um racha. Teve um períodozinho que ele quis se soltar um pouco mais. Na época eu trabalhava fora e eu fiquei muito atenta a isso. E teve uma coisa que fez uma grande diferença para mim de querer deixar de trabalhar e ficar em casa. A que eu saía para trabalhar e a que eu ficava em casa com ele. E por várias vezes a que eu ligava para mim e dizia, mãe, o Lindolfo tá na rua, não quer entrar e quer ficar no meio da rua jogando bola. E eu não achava certo, porque tinha um horário para poder brincar, tinha um horário para poder estudar, era tudo muito certinho. Sim. E eu optei por deixar de trabalhar para ficar em casa, para poder acompanhar de perto, né, o comportamento, a educação deles. E não me arrependo, graças a Deus. Ele sempre foi um filho muito obediente e eu não tenho do que me queixar. E assim, com relação a trabalho, a dar trabalho na adolescência, Nenhum dos dois. graças a Deus, nenhum dos dois. E é legal falar isso, que a mãe deixou de trabalhar, porque eu vivi, né, essa fase, tanto eu quanto o Lindolfo. E pra mim, eu não sei se pra ele, mas eu acho, assim, que foi significativo ter o pai trabalhando, né, é bem assim, parece bíblico mesmo. O pai trabalhava e a mãe ficava em casa, e a gente nunca teve essas ausências, né, dos nossos pais. O pai também sempre foi muito presente, sempre foi um pai mais calado, mas quando ele falava, sempre foi muito pontual nas nossas vidas, tanto a mãe quanto o pai. E quando a mãe veio para casa, foi diferente, porque tinha a mãe ali dentro, né? Eu lembro que tinha prazer até de almoçar, porque às vezes até o almoço ficava assim, tudo bem que ela saía e deixava o arroz feito, mas faltava aquela a essência, né, do amor, da atenção, mãe, do sei carinho. Lá. Foi muito bom. Eu tive a fase dos meus 2 pais trabalhando fora. Mesmo trabalhando fora, eles sempre foram pais presentes, que chegavam em casa, olhavam a agenda, perguntavam... É uma coisa que é importante dizer, né? Que hoje, realmente, a gente vê a necessidade do pai e da mãe trabalhar, né? Pela dificuldade financeira. Isso não quer dizer que está errado eles trabalharem fora, mas uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui é que mesmo que você trabalhe fora, quando você estiver em casa, você tem que ter tempo de qualidade com seu filho, com a sua filha. Esteja em casa, né? Não é aquele tá em casa, mas está no celular, o filho falando e você aqui no celular, prestando atenção no celular e pouco dando atenção para o que ele está falando, para o que ele está dizendo. Porque muitas vezes, e eu escuto muito isso, é que eles só querem um pouco de atenção, é falar como é que foi o dia, é perguntar isso. Como é que foi, e aí, como é que foi sua aula hoje? Foi boa, não foi? Como é que você passou o dia? Isso é tão importante para eles. Isso aí que a senhora tá falando é importante, e até hoje, quando eu chego lá e às vezes a mãe tá no celular ou alguma coisa assim, eu brinco, mãe, eu cheguei, desliga a TV, desliga a rádio, né? Porque quando a gente tá lá, eu só vou agora uma vez por semana, né, mãe? Ver meus pais... tá lá na casa deles, né? E isso é muito importante, porque
estar presente em casa. Você não precisa só estar na casa, você tem que certeza. estar presente ali, Não falar. é só presença física, né? Você tem que estar de Isso. corpo, alma e coração realmente ali naquele momento, dando atenção. Isso é muito importante. Ressalto que a gente não está dizendo aqui que a mãe tem que deixar de trabalhar para ficar em casa. Não. Pode trabalhar, claro, é necessário às vezes. Mas se você tiver um marido que pode arcar com a despesa de casa, e se você puder ter essa opção de tomar conta da sua família, cuidar dos seus filhos... E eu lembro, gente, vale ressaltar que eu lembro que quando o pai começou, que a mãe ficou em casa e o pai foi trabalhar, não era uma vida financeira Muito boa, não boa. era isso, nunca deixaram faltar. Mas eu me lembro muito bem dos esforços do quanto eles investiram na gente, né? Na questão de filhos, na questão de zelar por nós um caráter, né? De construir filhos com caráter. De construir filhos com... Tava faltando, né? Essa pequena... Ô, gente, eu tava falando tão bonito. Mas de construir filhos com caráter. Porque eu me lembro muito. E hoje eu valorizo tanto. Eu lembro do pai chegando de ônibus. E eu, às vezes, pedindo pra tomar uma bola de sorvete. E era 50 centavos. E eu ver o esforço dele pra dar 50 centavos pra uma bola de sorvete. E hoje, essa questão faz eu valorizar muito dinheiro. Não valorizar o dinheiro, mas valorizar a questão do zelo, né? De não sair gastando com futilidades. De honrar os meus pais enquanto eu posso. De não ser uma filha... que, como é que diz? Que suga deles, né?